Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. É muito bom ter você aqui comigo. Eu fico muito feliz e nós da Igreja Central de Macaé te agradecemos pela sua audiência. Nós sabemos que aí onde você está, na internet, tem muitos outros conteúdos, muita coisa passando e você escolheu estar aqui assistindo esse culto com a gente. Você escolheu adorar a Deus conosco nessa noite. Ou nesse dia, esse culto vai ficar gravado, você pode estar assistindo em qualquer momento. O que importa é que você decidiu ouvir a palavra de Deus nesse momento e nós ficamos muito felizes por isso. Eu te saúdo e digo que esse aqui é o terceiro domingo da nossa série de Domingos de Esperança. Se essa é a sua primeira vez aqui, fique sabendo que já tem outros 2 que foram apresentados antes e nós continuaremos. É uma série de vários estudos importantes e interessantes baseados num livro do Mark Filling. E hoje o tema é um tema muito interessante que fala da guerra que acontece nos bastidores da história. Desde que o ser humano foi criado, até antes disso, existe uma guerra acontecendo nos bastidores. Nós não conseguimos enxergar essa guerra a olhos nus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Então, se eu conseguir aguçar a sua curiosidade, fique ligadinho com a gente até o final. Daqui a pouco o pastor Gustavo Brito vai estar aqui apresentando esse tema e trazendo algumas informações muito interessantes e importantes para a sua vida e para a sua caminhada cristã. Falando nisso, você já curtiu o nosso vídeo? Você já seguiu a página aí, o canal da Igreja Adventista Macaé? Já ativou o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente começar aqui uma transmissão ao vivo ou que a gente postar um vídeo novo? Se você ainda não fez isso, aproveite aí, menos de um segundo você consegue fazer tudo isso e consegue também compartilhar esse vídeo, esse canal com outras pessoas, quem sabe com um amigo, um familiar que está interessado em aprender um pouco mais de Deus, ou por quem você tem orado, por quem você tem preocupação ou gostaria que se aproximasse mais de Deus, conhecesse mais da Bíblia. Compartilhe esse link e recomende aqui os nossos vídeos, recomende essa série de vídeos, porque com certeza ela vai ser uma bênção para você e para os seus amigos, para os seus familiares, para todos que conseguirem assistir. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu queria também falar que aqui nos comentários desse vídeo, você vai achar lá o link para o site da Igreja Adventista. Esse site ele tem várias ferramentas, você consegue solicitar um estudo bíblico, fazer pedidos de oração, você consegue até devolver dízimos, ofertar se você sentir esse desejo. Então, olhe lá nos comentários, vai ter o link para o site da nossa igreja e vai ter também um link para você cadastrar uma pessoa por quem você está orando, uma pessoa interessada em estudar a Bíblia, e aí nós vamos orar por essa pessoa junto com você, vamos entrar em contato com essa pessoa para oferecer um estudo bíblico, oferecer uma oração, perguntar se ela precisa de ajuda. Então, se você sentir o desejo e tiver alguém em mente, entre lá no link que está na descrição e cadastre aí o nome e o contato dessa pessoa que nós iremos abordá-la, iremos mostrar um pouco mais do amor de Jesus para ela. Então, fique à vontade, espero que vocês gostem do nosso culto hoje e que continuem conosco durante toda essa série de Domingos de Esperança. Até mais. Nós gostaríamos de desejar a você uma boa noite e agradecer você por abrir as portas da sua casa, abrir as portas do teu trabalho, aonde você estiver, para que Deus seja adorado nesse local. Nós estamos aqui hoje com mais um dia de louvor e adoração ao nosso Deus, e convidamos a você a transformar a sua sala, o seu quarto, em um ponto de adoração ao Senhor. Nós estamos com uma série de estudos muito importante e estamos felizes porque você deve estar gostando. Nós gostaríamos que você mandasse um recado lá para a gente, o que você está achando da série, dar a sua mensagem, deixar o seu recado aí nos nossos canais, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E eu convido você agora, onde você está, para que nós possamos agora curvar a nossa cabeça e ter uma oração toda especial, porque nós iremos agora invocar o Senhor com o nosso louvor congregacional. Ore comigo.
Senhor nosso Deus e Pai querido, nós dedicamos essas músicas para o engrandecimento do Teu nome. Aonde nós estamos, que o Senhor seja louvado. Se de repente temos famílias dentro de um carro, famílias dentro da sua casa, no quarto, na sala, que ali seja um local de adoração e que o Senhor se faça presente. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E como a sua casa se tornou algo especial, vamos pedir a presença do Senhor. Em tua presença é o hino que nós iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Cante comigo, cante conosco, louve e adore o Senhor. Indescritível Deus, amigo e Salvador, meu Jesus, inexplicável amor, fiel e redentor, meu Jesus. Em tua presença, todo mal dissipa e teu poder é incomparável. Em tua presença, inimigos cairão em teu poder. É incomparável. Meus temores se vão em tua presença. Descanse, paz, então. Que a presença do Senhor esteja com você. Indescritível Deus, amigo e Salvador, meu Jesus, inexplicável amor, fiel e redentor, meu Jesus. Em tua presença, todo mal dissipa e teu poder é incomparável. Em tua presença, inimigos cairão em teu poder. É incomparável. Meus temores se vão em tua presença. Descanse e paz então. Em tua presença, todo mal dissipa e teu poder é incomparável. Em tua presença, inimigos cairão por teu poder. É incomparável. Meus temores se vão
em tua presença, descanso e paz então. É muito difícil explicar a presença do Senhor, mas eu tenho certeza que você sentiu a presença do Senhor aí, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro. Se você sentiu a presença do Senhor aí, deixe o seu recado lá e diga: senti a presença de Deus, e espero que todos sintam. E agora nós queremos que não só você sinta a presença do Senhor, mas sinta a intensidade e a grandeza do amor, e a declaração do amor de Deus por você. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar a mim, nem a você. Então, cante e desfrute do amor de Deus. Pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz, quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, paz à alma quer dar, para curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus 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 comprou-nos com seu sangue. Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara
seus filhos, mas a alma quer dar pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Olá, amigos, uma boa noite a você que nos acompanha através da internet, através do YouTube, do Facebook. É muito bom ter você e a sua família para, mais uma vez, adorarmos a Deus através desse culto. Embora estejamos separados por conta das circunstâncias, você está aí na sua casa com a sua família e eu estou aqui na igreja fazendo essa transmissão. Nós estamos unidos num só propósito, numa só fé, numa só intenção, a intenção de adorar a Deus e de estar na presença de Deus. Queridos, eu quero nesta noite convidar você a meditar num tema muito, muito especial. E o título da mensagem desta noite é A Guerra nos Bastidores da História. E eu quero começar lendo com você um texto que se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Na realidade, esse texto é um texto muito, muito conhecido. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto, ele é o texto-chave para a mensagem que nós iremos estudar nesta noite. Deus é amor. Vivemos num mundo em conflito. Na realidade, a cada dia nós vemos cenas de uma guerra. Pessoas estão morrendo todos os dias. Pessoas estão enfermas, doentes. E nós vemos todos os dias o sofrimento na vida das pessoas. Talvez eu esteja falando para você que está assistindo essa transmissão, e quem sabe você está sofrendo infelizmente pela a perda de um ente querido, ou quem sabe você está sofrendo porque se encontra doente. Talvez eu esteja falando para você que está vivendo de uma certa forma algum tipo de injustiça. Nós vivemos num mundo de dor e sofrimento. E aí vem um questionamento, e esse questionamento muitas das vezes aparece na mente de muitas pessoas: se Deus é amor, como a Bíblia diz, por que o sofrimento? E nesta noite nós iremos tentar trazer respostas que venham trazer paz ao seu coração, ao seu interior. Sabe, o mesmo João, aquele que foi conhecido como o discípulo amado, o apóstolo João, ele escreveu também o livro do Apocalipse. Em realidade, ele escreveu o livro do Apocalipse de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 9, quando ele se encontrava exilado numa ilha chamada Patmos, uma pequena ilha ali no mar Egeu. E é interessante que ali no verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz que estava naquela ilha por causa da palavra de Deus. Domiciano, no ano 97 depois de Cristo, enviou ali o ancião, aquele idoso apóstolo, para aquela ilha, onde condenados eram levados para ali serem forçados a trabalhar. Mas perceba que coisa interessante. Geralmente as pessoas são levadas para uma prisão de segurança máxima
por terem cometido algum crime, mas João estava condenado ali, preso naquela ilha, por causa da palavra de Deus. Dizem alguns historiadores, a tradição diz que João, ele ali sofreu, amigos, muitas coisas, e uma das coisas que aquele homem de Deus sofreu, é que ele fora lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, mas Deus poupou a vida de seu servo. Sabe, esse mesmo João que passou por tantas coisas ruins, este mesmo João que viveu tantas experiências dolorosas, que foi vítima de injustiça, é o mesmo que escreve com toda certeza: Deus é amor. O que fez João ter essa certeza e não ter dúvida do amor de Deus? Creio eu que o que deu a João essa certeza de que Deus é amor, uma visão mais ampla, foi ter uma revelação mais ampla do grande conflito. É interessante que quando nós estudamos a história, e nós falamos aqui em um sermão anterior, que o século onde houve mais guerras, mais conflitos armados, foi justamente o século XX. E de fato o século XX foi o século das guerras, principalmente pelas 2 guerras mundiais que tivemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: embora o século XX tenha sido o século das guerras, nós sabemos de uma guerra que está bem antes da existência da humanidade. E essa, com certeza, sem dúvida, foi a pior de todas as guerras. Eu quero convidar você a ler comigo agora no livro de Apocalipse, capítulo 12. E nós vamos ler ali a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. A palavra Apocalipse significa revelação. E é interessante que a Bíblia diz, o próprio livro diz, a introdução, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, ao estudar o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar nele o personagem central. E o personagem central deste livro é o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, nós lemos um episódio de uma guerra que acontece antes do mundo existir. E sabe, outra coisa que eu quero deixar claro para você nesta noite, é que o livro de Apocalipse é um livro de profecias, e quando se trata de profecias, nós vamos usar uma linguagem de símbolos, e estes símbolos, a chave para interpretá-los, está na própria Bíblia. A própria Bíblia interpreta estes símbolos. E aqui no versículo 7 de Apocalipse está escrito assim, acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Algumas outras traduções falam de guerras, batalha, mas aqui está escrito, houve peleja no céu. E continua, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Sabe, aqui nós encontramos o relato de uma guerra, e perceba que essa guerra, o palco onde ela acontece, não é aqui em nosso mundo, ela não acontece num país do Oriente Médio, ou num país no continente africano, mas essa guerra que nós acabamos de ler, o palco onde ela se desenrola
é no céu. Essa guerra teve lugar no céu. E sabe o que é interessante? Quando nós vamos ali no livro de Apocalipse ainda, no capítulo, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, ali nós temos uma visão do trono de Deus. E é interessante que aqui, nesse capítulo e no verso 11, é dito que no céu, onde essa guerra aconteceu, nós encontramos aqui o relato que mostra que o céu é habitado por seres celestiais. Aqui diz, no versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares. Percebe, o texto bíblico diz que o céu, ele é habitado por anjos, criaturas que foram criadas por Deus, anjos que foram criados para adorar diante do trono de Deus, que foram criados para louvor do Senhor. E, de acordo com o capítulo 12, o verso 7, como lemos, houve uma guerra entre esses anjos, dois lados. De um lado, é dito que Miguel e os seus anjos pelejam, e do outro lado também, o dragão e os seus anjos pelejam. É importante nós entendermos que Miguel é um título que Cristo tinha no céu, que Cristo tem no céu. Miguel é um título para Cristo. Então, quando a Bíblia aqui em Apocalipse 12, 7 diz Miguel e os seus anjos, está falando de Cristo e os seus anjos. E quando a Bíblia fala do dragão, nos versos seguintes, já dá aí a interpretação de quem é o dragão. Diz aí os versículos seguintes, do versículo 7 nós encontramos, o dragão também pelejaram. No versículo 8 diz, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Versículo 9, foi expulso o grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. O sedutor de todo mundo. E eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta para nós meditarmos. Deus criou o diabo? Deus criou o Satanás? Porque quando nós lemos o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. E você vai ver que a Bíblia, ela já começa afirmando a existência de Deus, e já começa mostrando que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador de todas as criaturas, dos homens, dos anjos, Deus criou. E a pergunta é, Deus criou o diabo? Não é preciso dizer para você que o diabo representa o mal. E se Deus criou o diabo, então nós somos levados a admitir que Deus criou o mal. E se Deus é todo poderoso, como diz ali Gênesis 1, versículo 1, que é capaz de criar os céus e a terra, se Deus é todo poderoso, então por que Deus não impediu o mal? Por que Deus não destruiu o diabo lá no passado? Hoje nós vamos tentar buscar respostas para essas informações. Bom, tentando responder a primeira pergunta, se Deus criou o diabo, eu quero convidar você a ler agora um texto que se encontra no livro de Ezequiel. Lá em Ezequiel capítulo 28, nós encontramos um texto que fala sobre o rei de Tiro. E é interessante que o profeta usa a figura de Tiro, mas a figura desse rei, porém, percebemos que o Espírito Santo usa o profeta para falar a respeito desse anjo. Esse anjo que comumente a maioria dos cristãos chamam de Lúcifer.
E o termo Lúcifer vem do latim e significa portador de luz. É interessante que esse termo ele não aparece aqui na Bíblia. A palavra Lúcifer não aparece. Mas nós encontramos alguns textos que diz que este ser andava no brilho das pedras e no resplendor. Então, dessa forma nós entendemos que de fato ele era portador de luz. E quando nós vamos em Isaías, depois iremos ler ali o capítulo 14, percebemos que talvez o melhor nome para ele seria Filho da Alva. Filho da Alva. Bom, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, nós temos uma descrição. Eu quero começar lendo com você o versículo 12. E o versículo 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui o Senhor começa colocando esta visão deste ser que Ele criou, e o chama de o sinete da perfeição. No versículo 14, mostra de fato que está se falando aí de Lúcifer. Diz assim: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Interessante esse texto. Quando nós paramos para analisar e entender um pouco mais, querubim da guarda. Eu vou agora entrar com você, talvez você tenha conhecimento de que no passado Deus ordenou a Moisés, que foi o libertador do povo de Israel, quando o povo estava cativo no Egito. Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, Deus pede para Moisés construir um tabernáculo terrestre, porque a intenção de Deus era habitar no meio do povo. E Deus dá ordem a Moisés para construir este tabernáculo, seria móvel, e também para construir toda a mobília. E eu quero chamar a sua atenção que dentre os compartimentos desse tabernáculo, havia ali, por exemplo, o pátio, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Era o lugar mais importante desse tabernáculo, era o Santíssimo. E ali naquele lugar, dentro do Santíssimo, havia uma arca, e você já deve ter ouvido falar, a Arca da Aliança. E dentro da arca havia os 10 mandamentos, que foram escritos com o dedo de Deus, Êxodo 31, 18. Mas eu chamo a sua atenção para a tampa da arca. Essa tampa era chamada de propiciatório. E é interessante que em cima da tampa havia esculpido ali 2 querubins. 2 querubins. E sabe, no 10º dia do 7º mês, Yom Kippur, dia de juízo, era assim chamado. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para fazer expiação em favor do povo. E ali, naquele local, em cima do propiciatório, em cima daquela tampa, em cima do propiciatório, entre os 2 anjos, ali se manifestava a glória de Deus, chamada de Shekinah, a presença de Deus. Sabe por quê? Porque aquela tampa, o propiciatório, era uma representação do trono de Deus. E aqueles 2 querubins que estavam ali esculpidos em cima daquela tampa, aqueles querubins eram uma representação de um querubim, dos querubins da guarda. Em outras palavras, Lúcifer, como comumente chamamos, ele assumia uma função dessa no céu. Ele se posicionava próximo ao trono de Deus e se mantinha ali em reverência diante do Criador dos céus e da terra. Que privilégio teve esse ser, não é verdade? Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, principalmente sobre o texto que fala do monte da congregação.
Mas eu quero chamar a sua atenção, porque como nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, a Bíblia diz: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fora criado, até que se achou iniquidade em ti. E esse ponto responde a nossa pergunta. Aqui está dizendo que Lúcifer, ele fora criado perfeito. No versículo 12 diz que ele era o sinete da perfeição. Sabe, quando nós vamos lá no livro de Gênesis, voltando a Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, depois de Deus ter criado tudo em 6 dias, Ele mesmo avalia a obra de sua criação, e Ele então exclama: e eis que tudo, diz o texto, eis que tudo quanto fizera, eis que tudo era muito, muito bom. Percebe? Tudo que Deus faz é bom, perfeito. Assim, todos os seres criados por Deus foram criados perfeitos. E este ser, Lúcifer, ele também fora criado perfeito, como diz o texto. Porém, o mesmo versículo que diz que ele fora criado perfeito, diz que ele permaneceu perfeito até um momento de sua história, até que se achou iniquidade em ti. Sabe, o tema da iniquidade é algo que realmente intriga as pessoas. Mas uma coisa eu posso dizer para você: a Bíblia chama esse tema de o mistério da iniquidade. E de fato é um mistério. Por que é um mistério? Porque não há uma explicação para o pecado. Não há como explicar o surgimento do pecado. Explicar o pecado daria então condições de justificá-lo. Mas não há nada que justifique. Primeiro, porque este ser, ele vivia num ambiente perfeito. Ele vivia na presença de seres perfeitos, e ele fora criado perfeito. Não havia nada que o levasse a um ambiente perigoso, a um ambiente de tentação, de forma alguma. Na realidade, o mal se originou no coração deste ser. O mal se originou no coração de Lúcifer. Quando nós avançamos um pouquinho mais na leitura, vemos no versículo 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, em meio ao brilho das pedras. No versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Olha que coisa, na multiplicação do teu comércio, sabe, este ser, este anjo, em algum momento de sua jornada, de sua existência, ele perdeu o foco. Em algum momento, ele tira o seu olhar de Deus e passa a olhar para si mesmo. E ele começa a se contemplar mais do que ele realmente era. E ele começa então a se achar mais sábio do que realmente era, mais belo do que realmente era, e começou a achar que ele merecia mais do que tinha. E sabe, queridos, isso foi pouco a pouco corrompendo este ser que fora criado perfeito, até levá-lo a ser o que ele é hoje: Satanás, diabo, enganador, sedutor. Quando nós analisamos o livro de Isaías, nós temos mais algumas
revelações a respeito deste ser. Isaías, capítulo 14, fala também a respeito desse ser. Abra sua Bíblia aí em Isaías 14. Olha o que nós encontramos aqui nesse texto. Isaías 14 diz bem assim, versículo 12. Isaías 14, 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui é o título que eu falei. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Agora, olha o versículo 13, e contemple o que estava no interior dessa criatura. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe interessante. Nós lemos aqui este ser, no versículo 13, desejando se assentar no monte da congregação. Lá no monte da congregação, ele diz: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O monte da congregação aqui representava o Sinai. O monte da congregação é um símbolo do monte Sinai. E você está lembrado que ali no monte Sinai, Deus deu a Moisés a lei que ele escrevera com o seu próprio dedo. Sabe, esse desejo de Lúcifer de se assentar no monte da congregação, na extremidade do norte, em realidade, o desejo dele era de ser um legislador, de traçar os seus próprios caminhos, de governar. É isso mesmo, ele queria governar, como diz o texto, ele queria ser como Deus, ele queria ser Deus, entende? Sabe, este foi realmente um conflito tremendo. E eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos entender que quando o mal surge, era algo novo para todas as criaturas do céu. Pensa, essa guerra, ela acontece antes do nosso mundo existir. Essa guerra acontece lá no céu, lá onde não havia pandemia, onde não havia câncer, onde não havia assassinato. Essa guerra acontece num ambiente perfeito. E quando isso tudo começa no coração desse ser, os anjos criados por Deus não percebem. E vou dizer uma coisa para você: nem Lúcifer, no início, entendia o que estava acontecendo no seu coração, porque de fato, o pecado é um corpo estranho no universo. Isso é o pecado, um corpo estranho no universo. E eu quero dizer algo importante para você. Quando nós paramos para pensar como foi que este ser conseguiu levar consigo, de acordo com Apocalipse capítulo 12, a terça parte dos anjos do céu. Eu não sei o número, mas pensa você, a terça parte. Nós sabemos que o céu era composto de milhões de anjos. Nós não sabemos a quantidade exata, mas foram muitos anjos. Este ser, ele, em sua ambição de ser como Deus, ele começou então a fazer uma política no céu. De uma certa forma, ele começou a minar a confiança dos anjos criados por Deus em seu Criador, fazendo algumas alegações que Deus não é tão bom quanto parecia, não era tão bom quanto parecia, algumas alegações de que Deus, de uma certa forma, não dava aos anjos a autonomia que eles mereciam, a condição de evoluírem
de decidirem, mostrando Deus como, de uma certa forma, como um tirano. E ele começou a fazer isso nas escondidas, de forma muito sutil. Até porque você já viu ali em Apocalipse capítulo 12, que a Bíblia diz que ele é o sedutor. Ele começou a seduzir os anjos. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que este ser que começou a fazer esta obra no céu, minando a confiança dos anjos em Deus, será que esse ser não estava sendo visto por Deus? Será que é possível alguém fazer alguma coisa sem que Deus não saiba? Sabe, eu quero ler com você um texto que se encontra também em Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 15, nós encontramos um texto bem interessante. Isaías 29, versículo 15, está escrito assim, olha o que diz Isaías 29, verso 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem-as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? É inútil a tentativa de esconder algo de Deus, porque Deus ele é onisciente. Deus sabe o que vai dentro do coração de todas as suas criaturas. Deus sabe o que vai dentro do seu coração. Deus ele é presciente. Deus conhece o futuro. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Deus sabe todas as coisas. Lúcifer, naquele momento, ele estava dentro de um processo de corrupção, e ele estava trabalhando, corrompendo a vida de outros seres. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus estava atento a tudo que estava acontecendo. E também eu quero garantir para você que Deus é sábio demais para errar. Talvez muitas das vezes nós questionamos o porquê disso, o porquê daquilo, mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus é sábio demais para errar. Deus, como um Deus de amor, Ele fez todas as tentativas para trazer de volta esse ser para próximo de si. Ele fez todas as tentativas para trazer de volta Lúcifer, a sua sanidade. Mas, infelizmente, esse ser, ele seguiu um caminho diferente daquele que Deus idealizou para ele. Quero dizer uma coisa para você, e agora vem o momento de nós, então, fazermos uma pergunta, fazermos a seguinte pergunta: por que Deus não colocou um ponto final nessa história lá no passado? E nós não precisaríamos passar por isso aqui. Talvez, de fato, você ao questionar dessa forma, em parte você tem razão. De fato, se Deus colocasse um ponto final lá no passado, nós não enfrentaríamos tudo o que estamos enfrentando hoje. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta: seria Deus um Deus de amor, um Deus de justiça, se Deus, então, lá no passado, impedisse Lúcifer de tomar a decisão, uma decisão contra a sua vontade? Sabe, uma das coisas que aprendemos de Deus é que Deus, Ele deseja se relacionar com as suas criaturas de forma íntegra e verdadeira, um relacionamento verdadeiro. E para que Ele tenha um relacionamento verdadeiro com as suas criaturas, Ele não poderia criar as suas criaturas como um robô, programadas somente para obedecer à sua vontade. Elas fariam isso, obedeceriam a Deus em todo o tempo, não haveria risco da desobediência. Mas perceba, essa obediência jamais poderia ser uma obediência onde
tivéssemos a certeza que era totalmente movida pelo amor. Entende a complexidade? O fato é, querido amigo, que nós precisamos entender que Deus criou este ser de acordo com a Bíblia perfeito. Mas a existência de perfeição demanda a existência de liberdade. A existência de perfeição demanda a existência de liberdade. Porque se um ser criado por Deus não pode escolher, então ele não é um ser livre. E se ele não é um ser livre, então ele não é perfeito. Entende? Quando Deus criou Lúcifer, quando Deus criou os anjos, Deus deu a esses seres o livre-arbítrio. Deus deu a esses seres a liberdade de escolher. E eles podiam escolher o mal. O mal existia, sim, na possibilidade. Havia possibilidade deles cometerem o erro. Havia a possibilidade. Assim também como há hoje a possibilidade, por exemplo, de você ficar doente. Eu posso, por exemplo, contrair uma doença. Eu posso, por exemplo, contrair um câncer. Mas isso não significa que eu tenha câncer. Você está entendendo? Há a possibilidade. Assim também havia possibilidade. E por que havia essa possibilidade? Porque Deus ama. E a prova do amor de Deus é esta: criar seres livres, com a capacidade de escolha. Essa é a prova do amor de Deus. E sabe, queridos, quando Lúcifer, ele começou então a fazer o seu trabalho de corromper os seres criados, Deus poderia destruí-lo ali, mas Deus não o fez. Porque se Deus destruísse Lúcifer ali naquele momento, o que isto iria causar em seu governo, em todo o universo? Provavelmente isso faria mais mal do que bem. Eu quero tentar ilustrar esse exemplo para você, usando uma parábola que Jesus contou. Ali em Mateus, no livro de Mateus, Mateus capítulo 13, nós encontramos uma parábola, e essa parábola é sobre o joio e o trigo. E é interessante que aqui nesse texto, nós vamos encontrar um exemplo bem propício para, de uma certa forma, tentar trazer elucidação em cima desse conflito que se desenrolou lá no céu. Olha o que diz aqui no capítulo 13 de Mateus, e nós vamos ler ali a partir do versículo 24, a parábola do joio, e diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Porém, os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Agora, olha só a resposta no versículo 29. Não. Os servos poderiam arrancar o joio, mas ele disse não. Replicou ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo
recolhei no meu celeiro. Sabe, queridos, aqui nós entendemos a estratégia de Deus, tanto aqui na terra quanto no céu. Se Deus destruísse o inimigo ali, se Deus destruísse o diabo ali, provavelmente o dano seria muito maior. Muito maior. Provavelmente o céu, o universo inteiro estaria em risco eterno. Sabe por quê? Porque a dúvida iria permanecer na mente de todas as suas criaturas. Será que Lúcifer tinha razão? Será que Deus é realmente um tirano? Será que Deus realmente não é esse Deus de amor que nós conhecemos? A estratégia de Deus, como a parábola que Jesus contou, foi usar tempo. Foi usar tempo para que o mal se revelasse mal como ele era, e para que as criaturas que não são oniscientes, que não conseguem ler o interior do coração, para que as criaturas que não são prescientes, que não conseguem enxergar o futuro, pudessem então, através do tempo, ver verdadeiramente as obras do mal. Deus deu tempo. Deus fez todo o seu trabalho para tentar alcançar. Não houve sequer uma pequena retirada da graça da vida desses seres, mas eles se afastaram e se posicionaram. O fato é que o diabo, com a sua cauda, diz ali o livro de Apocalipse, eu quero convidar você novamente lá, Apocalipse capítulo 12. Aqui no livro de Apocalipse capítulo 12, é dito que o inimigo, com a sua cauda, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda estava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve de frente da mulher. Eu quero chamar a sua atenção, é que o texto diz que estes anjos foram arrastados para a terra através da cauda de Satanás. Quando nós lemos em Isaías capítulo 9, nós encontramos aqui um texto bem interessante. Em Isaías capítulo 9, abra a sua Bíblia, versículo 15. Olha o que está escrito. Diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina mentira é a cauda. Sabe, o maior veneno do diabo é a mentira, e não é à toa que Jesus chama ele de pai da mentira. Lá no céu ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos do céu, usando esse veneno, usando a mentira contra quem? A mentira contra Deus, a mentira contra o Filho de Deus. Bom, chegou um momento que era insustentável a presença desse ser e a presença dos anjos lá, e eles foram expulsos do céu, e eles começaram a vagar pelo universo, procurando um local para se instalar, e de fato eles encontraram aqui, neste planeta recém-criado, a oportunidade de ter um lugar para reinar, a oportunidade de ter um local para governar. Bom, dessa forma, queridos, o grande conflito que começou lá no céu, essa guerra que começou lá no céu, agora ela é levada, ela é trazida para esse planeta. Como nós já lemos no Gênesis 1, versículo 31, o texto bíblico diz que Deus criou o mundo e diz que tudo era muito bom. Bom, Deus criou esse mundo perfeito. Depois você lê o capítulo 1 de Gênesis, e no capítulo 2 você vai encontrar a criação, e você vai encontrar ali também Deus dando ali algumas orientações ao casal. Quando nós abrimos aqui em Gênesis capítulo 2, nós encontramos o Senhor orientando o casal. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2.
Muito bem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebe? Deus criou o mundo perfeito, os seres perfeitos, tanto a fauna quanto a flora. Deu ao ser humano a oportunidade de comer de todos os frutos do jardim. O jardim era o lar que Deus preparou para o homem. Ali havia tudo de bom para o ser humano. Havia a árvore da vida que o homem tinha acesso. O homem estava ali com a sua esposa, Adão e Eva estavam juntos ali, mas havia uma única restrição. Essa restrição era: de toda árvore vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Sabe, quero dizer uma coisa para você, muito importante. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal era a prova de que Deus criou o ser humano perfeito, porque deu ao ser humano a oportunidade de escolher, a liberdade de escolher. E também, de uma certa forma, era uma maneira de Deus obter a prova de que realmente o ser humano o amava. Jesus, em João 14, diz o seguinte: aquele que me ama, guardarás os meus mandamentos. Ao obedecer à ordem de Deus, o casal estava provando que realmente amava o seu Criador, e também, de uma certa forma, aliviando os seres celestiais, mostrando que eles não se uniriam ao diabo, a Lúcifer, em sua rebelião. Mas vocês conhecem a história. Como diz Apocalipse, o diabo é conhecido como a antiga serpente e o sedutor. E o texto bíblico diz que ele começou então a seduzir a mulher. No capítulo 3, narra essa história. Diz assim, versículo 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, não tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o texto continua: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, o texto bíblico diz, e desejável para dar a entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Sabe, esse texto é um texto realmente muito importante para que nós possamos compreender então o desenrolar dessa história. Aqui é dito que a serpente, aproveitando a oportunidade, vendo Eva ali, diante daquela árvore, ela então seduz a mulher, engana Eva. Eva desconfia da palavra de Deus, desconfia daquilo que Deus havia dito: certamente morrereis. E a serpente diz: é certo que não morrerás. Por isso ele é o pai da mentira. Ele introduziu a primeira mentira neste mundo. E ele mentiu quanto àquilo que Deus havia dito. E sabe, infelizmente a nossa história aqui mostra que o ser humano tomou a decisão errada.
Eva tomou do fruto e comeu, porque desejava ali ser igual a Deus. Ela havia sido infectada pelo veneno do diabo. E diz o texto que ela deu a Adão. Eva foi enganada, Adão não. Adão, ele cometeu o pecado de amar mais um outro ser do que a Deus. Ele amou mais a Eva do que a Deus. Sabe, eu quero chamar a sua atenção que no momento em que eles comem deste fruto, eles têm os olhos abertos e percebem que estão nus. Antes, eles não tinham esta visão, porque eles estavam cobertos pela glória do Senhor, vestidos de glória, mas eles perdem a glória quando eles tomam a decisão de desobedecer a Deus. E sabe o que é interessante? É que quando nós olhamos a serpente, e diz aqui que uma das características da serpente, é que ela era mais sagaz de todos os animais. E no original, essa palavra sagaz, o termo usado no original é arum, para sagaz. E quando os seres humanos perceberam que estavam nus, o termo usado no original para nu é arumim, percebe? Sagaz, arum, nu, arumim. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem decide ir contra a vontade de Deus, ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus e passa a se tornar semelhante à serpente, arumim. Isso é muito importante, queridos. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos criou para vivermos um relacionamento íntimo com Ele. Mas, infelizmente, o ser humano tomou uma decisão errada. E toda decisão errada, ela tem as suas consequências. Quando Adão e Eva decidiram ir por um caminho distante daquele que Deus havia mostrado, quando eles decidiram deixar de lado a voz de Deus e ouvir a voz da serpente, naquele momento ali, eles pecaram. E quando eles pecaram, queridos, as consequências começaram a surgir rapidamente. Logo, eles percebem que estão nus. Logo, uma sensação ruim começa a entrar no coração e na mente. E a partir daquele momento, o mal entra neste mundo e entra com força. E aí você começa a ver o mal instalado. Logo, logo, homicídios, furtos, violência, medo, ansiedade, todas essas coisas viriam junto com o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E infelizmente o homem que fora criado para viver eternamente, também estaria agora condenado à morte. O homem estava perdido sem Deus neste mundo, porque escolheu, infelizmente, seguir por um caminho distante de Deus, mas próximo do diabo. Quero dizer uma coisa para você: Deus não deixou o homem jogado à sua própria sorte. E outra coisa, o pecado não pegou Deus de surpresa. Havia um plano para redimir o ser humano. Quando nós passamos a analisar a história, e você pode continuar lendo aí o capítulo 3, a Bíblia diz que Deus vai em busca do ser humano. E Deus vai à procura do homem e começa a chamar pelo casal, começa a chamar por Adão: onde estás? E a Bíblia diz que o homem se esconde. Estava escondido atrás de uma árvore.
estava com medo do seu Criador. Por que estava com medo? Porque estava nu. E Deus começa a fazer perguntas que ele já sabia. E a intenção de Deus em perguntar o óbvio, ele já sabia, era para despertar na mente do ser humano a realidade do pecado, a realidade do mal e a necessidade que ele tinha, de um resgatador. Deus não abandonou o ser humano, Deus foi atrás de Adão, Deus foi atrás de Eva. E essa história, ela fica ainda mais linda, se torna uma verdadeira história de amor, quando nós chegamos no capítulo 15, do versículo 15 do capítulo 3. Aqui, amigos, quando nós chegamos nesse capítulo, Deus está ali com o casal, Adão e Eva. Eles estão ali com as suas vestes de folhas de figueira, e Deus, nesse diálogo com eles ali, Deus faz uma promessa. Deus se dirige à serpente, que estava naquele momento ali representando o diabo, e Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente e o seu descendente. Esse texto, de uma certa forma, esse texto é uma profecia messiânica. O texto continua: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe, queridos, esse pôr inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente é o diabo e a mulher representa o povo de Deus, os filhos de Deus, a igreja. Esse pôr inimizade entre a serpente e a mulher é a promessa de que Deus não entregaria o ser humano totalmente nas mãos do diabo. Deus iria restringir o poder do diabo, a ação do diabo sobre os seres humanos. Esse pôr inimizade é a graça de Deus em favor do ser humano, graça alcançada na cruz do Calvário. Amém? Sabe, quando nós continuamos a ler esse texto, aqui está falando de um conflito que iria se desenrolar no futuro, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Paulo diz que o descendente da mulher, em Gálatas, é Cristo. Cristo é o descendente da mulher. O texto bíblico diz que o diabo, iria ferir o calcanhar. Olha só o que diz no versículo 15, diz assim: entre ti, só voltando aqui rapidamente, o texto bíblico diz: entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a promessa de Deus é que no futuro, o descendente da mulher, que é Cristo, o Filho de Deus, ele viria para ferir a cabeça do diabo. Em contrapartida, ele seria ferido no calcanhar. Sabemos que uma serpente pode ferir o calcanhar de uma pessoa, mas isso não determina a morte da pessoa. Mas um golpe na cabeça da serpente é fatal. Ali seria o fim, a condenação do diabo. Eu quero chamar a sua atenção agora para esta cena. Aqui, logo após o Senhor, então, ele então faz algo que marca tremendamente a nossa história. A Bíblia, ela vai se desenrolando e o Senhor, ele começa então a mostrar para os seres humanos quais seriam as consequências de sua transgressão, a expulsão do jardim, as dores de parto, o trabalho, e a coisa vai se desenrolando. Quando chega no versículo 21, o texto diz: fez o Senhor vestimenta de peles para o homem, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Até aquele momento,
nenhum ser criado havia morrido. Mas o texto bíblico diz que se o homem comesse, certamente morreria. E Deus não duela contra o seu próprio caráter. A transgressão deveria ser paga com a morte do transgressor. O homem deveria morrer, mas Deus veio para salvar o ser humano. Embora o homem não tenha morrido ali naquele dia, alguém morreu. O texto diz que o casal foi vestido com peles de animal. Sabe por quê? Porque um cordeiro foi morto ali. Um cordeiro foi morto para fazer com que o homem não se parecesse mais com Arum, não fosse mais Arumim, mas para fazer com que o homem fosse vestido, não com folhas de figueira, que era uma tentativa de alcançar solução pelas próprias obras, mas para fazer com que o homem fosse vestido com as vestes do Cordeiro, com a justiça de Cristo. Amém? Ali é uma representação da morte. Ali foi tipificada a batalha que ocorreria lá no futuro entre a serpente e o descendente da mulher. Ali foi tipificado a ferida no calcanhar do descendente da mulher, a morte que ocorreria em sacrifício em favor do ser humano. Sabe, queridos, quando nós olhamos lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31 e 32, nós encontramos um texto muito interessante. Olha o que diz esse texto, versículo 31, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo, nós sabemos, é o diabo. E ele se tornou o príncipe deste mundo quando o homem pecou. Quando Adão pecou, Adão deu ao diabo a chave deste mundo, e ele passou então a ser o príncipe deste mundo. Mas Deus não foi pego de surpresa. Havia um plano, como eu mostrei em Gênesis 3,15, e Jesus está falando que chegou o momento da execução desse plano. O conflito final está agora para acontecer. Ele diz, versículo 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém? Aqui Jesus está falando da sua morte. E a Bíblia está dizendo também no versículo 31, que por ocasião de sua morte, Jesus diz, o príncipe deste mundo será expulso e o mundo será julgado. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez muitas perguntas venham à nossa mente. Onde Deus estava quando eu clamei e não obtive respostas? Onde Deus estava quando meu filho precisou de salvação? Salvação da morte, salvação da enfermidade. Onde Deus estava quando permitiu a minha mãe morrer de câncer? Onde Deus estava quando permitiu uma criança inocente ser deixada ali, numa lixeira? Deus estava no mesmo lugar, quando permitiu o seu filho inocente morrer por você e por mim, na cruz do Calvário, pagando um alto preço, sofrendo em nosso lugar. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado no seu lugar, ele foi castigado no meu lugar. Jesus foi morto por você e por mim, mas ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Jesus, naquele momento, esmagou a cabeça do diabo. Sabe, queridos, quando nós voltamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 12,
nós encontramos a declaração da vitória. Em Apocalipse capítulo 12, novamente, nós vamos ver um texto impressionante, que eu não me canso de ler. Aqui em Apocalipse capítulo 12, no versículo 10, está escrito assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, olha só, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. E diz mais, verso 11, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E no versículo 12 diz: festejai, ó céus, e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Percebe? Nós encontramos aqui, queridos, a vitória. E no versículo 11 mostra que a vitória, para nós, ela é alcançada através do sangue do Cordeiro. No versículo 10 mostra que a salvação chegou, o reino do nosso Deus chegou, a autoridade do nosso Cristo chegou, e que o acusador foi expulso. E isso tudo acontece, como disse Jesus em João capítulo 12, versículo 31 e 32, isso tudo acontece no momento da batalha da cruz, quando o diabo, ele então fere o Senhor, mas o Senhor esmaga a cabeça, julga e expulsa o diabo. O diabo, ele é lançado definitivamente para essa terra, até o momento de sua execução. A Bíblia diz que ele está cheio de cólera, porque pouco tempo lhe resta. A contagem é regressiva para eles, queridos. Está chegando a hora, logo, logo, o inimigo será destruído. Quando nós lemos Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, está escrito assim, João 10, verso 10, abre a sua Bíblia. A Bíblia diz: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Quando você olha a dor e o sofrimento, quando você olha a pandemia, as pessoas sofrendo, quando você olha as desgraças, a fome, a miséria, sabe que tudo isso ocorre porque a obra do diabo é matar, roubar e destruir. O mal existe por conta deste ser, o mal existe por conta deste ser que veio e levou o homem a tomar uma decisão errada. Mas eu quero que você saiba que, embora a obra do diabo é matar, roubar e destruir, Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Entende? Em 1 João capítulo 3, versículo 8, no final do verso, 1 João 3, versículo 8, abra a sua Bíblia, olha só o que diz, 1 João 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha mais o que diz esse verso, a próxima parte do verso, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, se o diabo ele tem levado pessoas ao pecado, se pessoas estão morrendo, porque o salário do pecado é a morte, se pessoas estão sendo destruídas pelo vício, se pessoas estão sofrendo neste mundo, eu quero que você saiba que a solução é Jesus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, amém? Saiba, querido, o diabo é um inimigo vencido,
E você também pode vencer, como diz o verso 11 do capítulo 12 de Apocalipse. Você também pode vencer, sabe como? Pelo sangue do Cordeiro, aceitando aquilo que Cristo fez em teu favor, aceitando a justiça de Cristo em seu favor. O sofrimento é uma realidade, mas a Bíblia, ela é exata ao dizer que Deus é amor. Quando nós vamos em Isaías 49, versículo 15, ali existe um texto tremendo, um texto que fala de amor. Você sabe que neste mundo, quando nós paramos para pensar em amor, vem em nossa mente a figura materna. E dizem que quando o ser humano está para morrer, ele começa a falar de mãe, chamar pela mãe. Aqui em Isaías 49:15 diz: por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E o texto continua: mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus jamais se esqueceu de ti. Deus te ama. Não é o plano de Deus, nunca foi o plano de Deus o sofrimento. Não é o plano de Deus você está passando pela dor da separação, da perda. Nunca foi o plano de Deus você estar sofrendo por ver alguém que ama, ou até mesmo você estando doente. Não é o plano de Deus o desemprego, nunca foi. O plano de Deus é que você tenha vida e a tenha em abundância, porque Deus te ama. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Um dia, tudo isso irá passar. E o mal terá o seu fim. Eu quero ler com você uma promessa maravilhosa, que se encontra no livro de Apocalipse. Essa promessa, ela se encontra no capítulo 21, e ela só é possível porque no capítulo 20, no final do capítulo 20, no versículo 10, é dito que, Apocalipse 20, 10, é dito que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É dito aqui nesse capítulo ainda, no versículo 14, é dito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Entende? O diabo, a besta, o falso profeta, os anjos caídos, os ímpios, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o fogo eterno foi preparado não para o ser humano, mas para o diabo e os seus anjos. Deus não preparou o fogo eterno para nenhum ser humano, mas infelizmente nós temos todos a oportunidade de sermos salvos, porque São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero que você entenda, a graça é dada a todos, e a graça, ela tem poder de salvar a todo ser humano, mas a graça tem um lado frágil, ela pode ser rejeitada. Se nós rejeitarmos a graça de Deus, não há nada que Deus possa fazer, mas se nós aceitarmos, Ele pode fazer tudo para te levar para o céu. E lá no céu, de acordo com Apocalipse 21, será um lugar maravilhoso. João vê e diz: vi novo céu, capítulo 21, versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles,
eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, aqui está o fim do sofrimento, aqui está o propósito de Deus para você, para a sua família, para a humanidade. Deus quer nos levar para um lugar onde não há mais luto, nem pranto, nem dor, nem Covid-19, nem câncer, nem desemprego, nem fome, nem miséria, nem medo. Deus quer te levar para um lugar onde você não precisa mais de casas muradas com cercas elétricas, de carros blindados. Deus, Ele quer te levar para um lugar onde você não precisa mais de seguro de vida, onde você não precisa mais de plano de saúde. Deus quer te levar para um lugar onde tudo é perfeito, onde não haverá mais lembrança das coisas passadas. Sabe, esse momento está chegando. O nosso Deus, Ele vai cumprir com suas promessas. Ele prometeu voltar para pôr um ponto final nessa história de dor e sofrimento. Como vimos no primeiro estudo dessa série, a pedra lançada sem auxílio de mãos, que representa a volta de Jesus, virá para estabelecer o reino de Deus. Como vimos no estudo passado, os sinais mostram que esse dia está muito perto. Os sinais apontam que Jesus está próximo, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E hoje, queridos, nós podemos ver que toda dor e sofrimento que o pecado causou, que o diabo tem causado, que toda dor e sofrimento irá ter um ponto final. E nesse momento Jesus tem um convite para você. O convite de Jesus para você é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer que você vá a Ele neste momento. Jesus deseja te abraçar como um pai abraça um filho. Jesus deseja aliviar o seu fardo, tirar de você o fardo do pecado, da culpa, da preocupação. Jesus, nesse momento, Ele quer habitar no seu coração. Mas como eu disse para você, a graça, ela tem um lado frágil, ela pode ser rejeitada. Mas nesse momento, que você ouça a voz de Jesus e abra o seu coração, permitindo o Espírito entrar, permitindo o Espírito te transformar, permitindo ser renovado e restaurado por Deus. Esse Deus te ama, esse Deus te ama, e a maior prova do amor de Deus por você foi demonstrada na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Romanos: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas estas coisas? Deus, Ele já deu o que tinha de mais precioso no céu. Ele deu o seu próprio Filho. Jesus deu a vida para te salvar, e Ele cumprirá, dando a você, cumprindo com todas as promessas que Ele te fez. Portanto, confie no amor de Deus. Entrega o seu coração a Jesus. Deixa Ele fazer um milagre. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus derrame sobre vocês a graça e a paz.
O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Podemos orar então? Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nossa gratidão, porque em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, em meio a tantas coisas ruins neste mundo, nós podemos olhar para o futuro com esperança,
porque ao olharmos para o passado, vemos que houve um sofrimento maior, sofrimento que nenhum ser humano experimentou até hoje. E esse sofrimento estava sobre o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu o peso do pecado da humanidade. Ele foi tratado como não merecia. Ele não merecia ser tratado daquela forma. Ele foi tratado como nós merecíamos ser tratados, para que o Senhor então nos tratasse como Ele merecia ser tratado. Ele morreu a morte que não merecia, para que nós pudéssemos viver a vida que não merecíamos. Nós merecíamos a morte, mas por Cristo Jesus temos a vida. Ó Deus, obrigado, Pai, porque na cruz o diabo foi vencido pelo nosso Senhor. Obrigado porque na cruz Jesus alcançou a vitória, e esta vitória é a nossa vitória. A nossa vitória é através do sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este amor maravilhoso que o Senhor tem demonstrado por todos nós. Conceda, Pai, a Tua bênção sobre este filho, sobre esta filha, sobre esta família que está ouvindo esta mensagem, que ouvirá esta mensagem, que Teu Espírito esteja sobre ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.